uma carência de literatura em língua portuguesa sobre a teologia liberal, uma carência mesmo, assim, pessoal, é porque é muito demonizado no ambiente evangélico brasileiro. No ambiente luterano, nem tanto, mas também, porque você vê, a Aeste surgiu a partir de Bartianos, né? Os primeiros professores eram bartianos, e depois teve uma. Aí você também tem uma escola bultmanniana, e nos primórdios da história da Este, o debate era esse, entre bartianos, que enfatizavam a revelação, e os bultmannianos que a relativizavam. Mas o Bultmann, eu coloquei agora aqui no Google, e a Wikipédia diz que ele é liberal, só que ele não é liberal, não. Liberal é uma teologia que existe na história da teologia, a gente chama de século longo, o século XIX como século longo. O século XIX, ele começa em 1700 e lá vai pedrada, com a Revolução Francesa e com os textos do Friedrich Schleiermacher, teólogo reformado de Berlim, professor de Berlim, fundador da Faculdade de Teologia de Berlim, ou fundador ou reformulador, uma coisa assim. Acho que é fundador, porque a Faculdade de Berlim, ela é recente, né? Foram os irmãos Humboldt que a criaram. Hum? E ele, então, diante já desse desenvolvimento do historicismo, ele vai enfatizar que a teologia, ela é o lugar da teologia não é na sua historicidade dos eventos, mas é no campo do sentimento. E daí ele vai, então, falar do sentimento de dependência absoluta é, como o divino, né? Então, você não precisa mais seguir as provas ontológicas que o Tomás de Aquino elabora, você pode descartar esse debate e pode pensar Deus, então, como o absoluto e o ser humano como aquele que tem um sentimento de dependência absoluta. Isso é lá em 1790 e poucos, uma coisa assim. Aí, todo o século XIX, da forma como cronologicamente, né, de 1800 até 1899, está dentro do século XIX a teologia também, e daí você tem teólogos importantes como o Albrecht Ritschl, que é um neocantiano, e daí ele também é, inspirado e respondendo como um apologeta ao iluminismo, ele então vai dizer que o cristianismo é uma questão moral, e que o fundamento do cristianismo está na sua ética. E também ele vai elaborar a tese do protestantismo cultural, né, para definir a Alemanha, né, que o protestantismo na Alemanha é um protestantismo cultural, porque ele criou a cultura da Alemanha, e é aquilo que dá substância ética e moral dentro da sociedade. Um outro teólogo também muito importante, ainda ali no século XIX, é como é que é o nome dele agora? O Trulli. O Trulli, ele vai escrever sobre a história das religiões, e daí ele vai elaborar mais ou menos como um apologeta. Todos esses teólogos liberais, eles não são ateus, que estão querendo destruir o cristianismo. Eles são pessoas que estão querendo responder, são apologetas, a um cenário universitário que é iluminista e que é racionalista e que, portanto, coloca em xeque as verdades do cristianismo. O Trurt, ele vai escrever a história das religiões, ele vai demonstrar uma certa passagem das religiões asiáticas, mais politeístas, para o politeísmo clássico greco-romano, com um panteão mais estruturado, em vez de uma coisa mais ampla e mais multiforme, como a religião da Índia e da Ásia em geral. E então vai chegar, passando pelo judaísmo até no cristianismo, mostrando como que a história da religião vai de um certo animismo até chegar em um monoteísmo do cristianismo que é, tem uma ênfase social muito grande, e não tanto um transcendentalismo e um misticismo tão forte. Ele vai responder por esse modo.
Talvez o último teólogo liberal é o Adolf von Harnack, professor de Berlim, professor do Bonhoeffer, que vai, na sua trajetória, na sua, como seu projeto acadêmico, buscar o cristianismo fora do dogmaticismo, porque ele vai interpretar que aquilo que os iluministas criticam, que é o dogma do cristianismo, é um soterramento da filosofia grega sobre o cristianismo. E ele vai buscar, então, a essência do cristianismo, que é a mensagem de um profeta semítico e que deve ser entendido dentro de uma lógica semítica e não da lógica grega, que foi a que foi mais absoluta na história do cristianismo desde o século III, IV, até os tempos mais recentes, né, que criou todos os dogmas, aquela doutrina das essências e das naturezas de Cristo e da Trindade, etc. E daí o século XIX, para a história da teologia, termina em 1914 ou 17, acho que 17, quando o Barth escreve a carta, o comentário sobre a carta aos Romanos, porque daí ele faz um revés absoluto, uma revolução coperniana, do método de se produzir teologia, né? Porque antes você ficava tentando se defender a teologia, enquadrando dentro dos argumentos racionalistas, e o Barth, então, começa a defender a teologia, por assim dizer, mas não enquadrando a teologia dentro da estrutura mental do racionalismo iluminista, mas enfatizando o cristianismo como revelação. O Bultmann não é um liberal, porque quando ele escreve a demitologização do Novo Testamento, ele ainda trata a mensagem central que existe apesar do mito, existe fora do mito, essa mensagem central, ela é revelação. Então, das pessoas se assustarem com o Bultmann, Bultmann não é liberal. Bultmann é um teólogo já pós-barthiano. E, na verdade, ele está ali, ele passou pelo impacto do Barth, mas ele ainda busca ele ainda tenta fazer uma explicação do cristianismo, que é o que ele escreve para o homem do século XX, para o ser humano do século XX, que conhece as tecnologias, que conhece a ciência e que passou por todo o processo do século XIX. Então, nisso ele se assemelharia à teologia liberal, mas no momento em que ele enfatiza que a mensagem é revelação, ele já é um pós-barthiano, né? Não está na escola barthiana, mas ele passou pelo impacto do Barth na teologia.